Olá, pessoal. Com muita alegria estamos aqui, muita emoção, né? Especialmente depois de ouvir o Dr. Décio e o João Pedro. A gente tem assim, uma responsabilidade muito grande de assumir a tribuna depois deles. Mas a nossa proposta de hoje é uma proposta que vai além do estudo que nós já conhecíamos de Chico Xavier, através das obras de André Luiz, de Emmanuel. A nossa proposta é trazer uma reflexão que encontramos na obra do espírito de Neio Lúcio, sobre a reunião mediúnica e o passe no centro espírita. A importância da reunião mediúnica. Neio Lúcio vai nos falar que ela representa um espaço sagrado, essencial para a conexão com o plano espiritual. Nela ocorre a troca de energias que proporciona não apenas assistência aos necessitados, mas também o desenvolvimento espiritual dos próprios participantes. Este ambiente propicia um contato profundo com as energias espirituais e é um alicerce para a prática da mediunidade. Entendendo o passe e o autopasse. Também Neio Lúcio vai nos ensinar sobre a prática do passe e do autopasse. O passe como medicação viva é considerado uma medicação viva, eficiente, imediata, que não se limita apenas às necessidades do corpo físico, mas também atinge o perispírito, promovendo a saúde e a cura integrais. O autopasse ou autocuidado permite que o indivíduo aplique energias curativas em si mesmo, sendo uma prática essencial para o fortalecimento espiritual da criatura. E seus princípios fundamentais são os mesmos. A prática do passe e do autopasse requer serenidade, confiança e responsabilidade, garantindo a eficácia na transmissão e recepção das energias espirituais. O médium deve perder o receio da responsabilidade, e esta perda de receio é crucial para o sucesso do trabalho espiritual. Quando um trabalhador espiritual enfrenta suas responsabilidades com coragem, ele se torna um veículo mais eficaz de ajuda e de cura aos seus semelhantes. E todas essas informações que nós apenas apresentamos em preâmbulo foram trazidas pelo espírito de Neio Lúcio no contexto da Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo, onde Chico Xavier trabalhou desde o início da década de 30 até a mudança dele para Uberaba em 1959. Lá, no início da década de 30, mais particularmente no dia 14 de dezembro de 1934, eles estavam reunidos, a família Joviano, o chefe do Chico, Dr. Rômulo Joviano, a sua esposa, Dona Maria, com o Chico Xavier, quando o espírito de Emmanuel, através do Chico, revela a desencarnação no Rio de Janeiro do pai de Dr. Rômulo, o professor Arthur Joviano. Interessante que naquela época não existia telefone, não existia nada na cidade de Pedro Leopoldo, a não ser o telegrama. A informação veio espiritual antes do telegrama chegar, que o professor Arthur Joviano havia desencarnado no Rio de Janeiro. Esta data marca o início do culto do Evangelho no lar, na Fazenda Joviano, na Fazenda Modelo, onde, na residência principal da família Joviano, Chico Xavier passou a frequentar os cultos do Evangelho 2 vezes por semana à noite. A década de 1940 se consolida como um dos principais tempos e
consolidando também a Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo como um dos principais polos da mediunidade psicográfica de Chico Xavier, uma vez que no primeiro andar o Dr. Rômulo havia situado a sala onde Chico Xavier receberia todos os romances de Emmanuel e todos os livros de André Luiz até o livro Evolução em Dois Mundos. Também ali foram recebidas as mensagens que depois tornaram-se livros do espírito de Humberto de Campos. Em 1950, essa parceria se encerra em 1952, porque a família é transferida para o Rio de Janeiro. Neste ambiente, ali recebendo os romances 50 anos depois, aliás, primeiro há 2000 anos, depois 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia e o romance icônico que é Paulo e Estevão, nós recebemos a informação de Neio Lúcio ser o espírito de Célia Lúcio, principal personagem do livro 50 anos depois, o mesmo espírito que também desempenha o papel principal no livro Renúncia, com o nome de Alcione. É através dessas mensagens de Neio Lúcio que ele vai se reconhecer ele mesmo, que até então se apresentava simplesmente como papai ou como Arthur ou Arthur Joviano, é aí que ele vai reconhecer-se como sendo o personagem Neio Lúcio, do livro 50 anos depois, e mais tarde, quando Chico psicografava o romance Renúncia, ele também se reconhece na personalidade do professor Jacques Duquesne Davenport. Como eu disse, em 52, a família é transferida por promoção do Dr. Rômulo ao Rio de Janeiro, e é a primeira história que eu vejo contar, não é? A Wanda Joviano, filha desse casal, nos contava que durante muitos anos o pai adiou a sua promoção para o Rio de Janeiro, que obviamente nós entendemos isso perfeitamente. Eles não queriam perder a companhia de Chico Xavier em Pedro Leopoldo, eles preferiam ficar ali ainda sem receber promoção, sem receber uma altitude maior no campo profissional da carreira do Dr. Rômulo Joviano dentro do Ministério da Agricultura, mas chegou um momento que não foi possível mais adiar e eles se mudaram no final do ano de 1952 para o Rio de Janeiro. Aí, nessa foto, vocês veem a fazenda como era naquela ocasião, não é? Entre as árvores ali, as folhas e plantações, tem 3 arcos. Foi aí, nesse ambiente, que o Chico psicografou os romances de Emmanuel e os livros de André Luiz. No andar de cima, nessa janela dupla, é onde se realizavam os cultos do Evangelho, que levaram o nome do professor Arthur Joviano, através de Chico Xavier, o espírito de Neio Lúcio fazia então a sua presença todas as reuniões, também Emmanuel e outros mais. Dessa época, nós então reunimos as psicografias de Neio Lúcio em 3 livros. O primeiro deles é o Sementeira de Luz, que mostra o início da chegada do professor Arthur Joviano no mundo espiritual, sua ambientação. Ele ainda claramente mostra-se uma pessoa mais ligada à família, preocupado com a família que ficou, não é? Mas aos poucos, quem vai lendo, as mensagens foram organizadas por datas pela própria família Joviano, a Dona Maria Joviano, a filha Wanda Joviano. Nós vemos aí o casal com a filha e atrás o Chico.
Então para nós foi muito bom ter esse material todo classificado, ordenado por datas, não é? E também com as marcações feitas pelo Dr. Rômulo Joviano acerca dos temas ali tratados. As mensagens de Neio Lúcio são transformadoras para qualquer pessoa que se debruce sobre elas. As psicografias recebidas pelo Chico Xavier têm uma importância fundamental também no entendimento nosso hoje, atual, da mediunidade, da perseverança dos nossos entes queridos no além-túmulo, que continuam conosco, nos auxiliando, nos sustentando. É fundamental ver também o apoio desses espíritos amigos em nos encaminhar para o bem, para a tarefa espírita cristã, para a tarefa da mediunidade, para a tarefa do passe, porque aí nós vamos ver, com as leituras semanais, o pai se preocupando com o filho, que é o Arthur Joviano, Neio Lúcio, se preocupando com o desenvolvimento da mediunidade do Dr. Rômulo Joviano, também com a nora, a Dona Maria, com os netos, Wanda e Roberto. E sempre com aquela presença moral muito forte de encaminhar a família que ficou na terra para os braços do Cristo e da proteção dos espíritos superiores. Os livros começam, como eu disse, com o Sementeira de Luz. É o primeiro livro dessa trilogia, que vai depois conter o livro Sementeira de Paz e Colheita do Bem. No Sementeira de Luz, nós reunimos 10 anos de mensagens, entre 1935, quando o Neio Lúcio começa a escrever por Chico em agosto, até 1945. Trazem ensinamentos profundos sobre a mediunidade, esclarecendo conceitos práticos, essenciais para aqueles que desejam se aprimorar nesse campo. O segundo livro é o Sementeira de Paz. Ele reuniu as mensagens recebidas pelo Chico nesse mesmo contexto, entre 1946 e 1948, e proporciona uma visão mais abrangente sobre a relação entre o mundo material e o mundo espiritual. Importante ela para o desenvolvimento pessoal de cada um dos que se candidatam aqui na face da Terra à tarefa de médium espírita cristão. O terceiro livro e último livro é o Colheita do Bem. Ele vai reunir as mensagens que foram psicografadas pelo Chico 49 até 1954, porque embora a família havia se mudado para o Rio em 1952, eles ainda por 2 anos visitaram o Chico em Pedro Leopoldo e fizeram também o culto do Evangelho. Dentre outros temas, nós vamos ver a abordagem da prática do passe como um dos seus tópicos principais, destacando a sua importância como uma ferramenta de cura e alívio pela atuação dos médiuns em sessões de ajuda espiritual no Centro Espírita. Nós trouxemos alguns trechos que achamos muito relevantes, porque infelizmente são muito pouco conhecidos do movimento espírita e daqueles que estudam a mediunidade. Por exemplo, no Sementeira de Luz, Neio Lúcio vai falar sobre a iniciação mediúnica na prática do Centro Espírita. E ele escreveu, isso está na página 587 do livro: cremos de utilidade a intensificação de suas leituras e meditações, recentemente aos serviços de auxílio de magnetização. É indispensável também que perca o receio da responsabilidade frente à tarefa. O primeiro fator de êxito é a confiança em Deus e em si mesmo. Mais algum tempo no ministério da iniciação e poderá passar ao ministério da ação prática. Então, nós vamos ver isso em várias mensagens,
o Neio Lúcio instigando o filho para o estudo, não só da doutrina dos espíritos, não só se debruçando sobre os livros relativos ao passe, porque a tarefa de Dr. Rômulo Joviano naquela ocasião, além de presidir o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Pedro Leopoldo, onde o Chico trabalhava, ele assumiu a tarefa de coordenar a Câmara de Passes lá do Centro Espírita Luiz Gonzaga. Ele não só tinha a coordenação da Câmara de Passes, como ele também era passista e passa a desenvolver a tarefa do passista lá no Luiz Gonzaga. Neste mesmo livro, na página 567, Neio Lúcio fala que grande é a seara. Olha que importante isso, gente, quando nós temos, hoje em dia, tanta gente que vacila em se entregar à tarefa. Há um campo enorme esperando cooperadores com essa especialização, do qual a necessidade dos espíritos encarnados são a parte mínima. Neste lado em que nos encontramos, em que nos achamos, ao qual as almas doentes aportam aos milhares diariamente, é que vemos a necessidade dos conhecedores das leis magnéticas da vida. Quanto maior a sua serenidade, maior potencial em posição de ser utilizado pelos benfeitores de nosso plano. Sempre que você der algo de si, algo de construtivo, você mesmo será o primeiro beneficiado no feito. Um grande ensinamento cristão, não é? Nós temos que dar para receber. Quando li essa mensagem pela primeira vez, eu me lembrei da oração tão conhecida de São Francisco. É dando que se recebe. E muitos de nós querem receber antes de dar alguma coisa de nós. E Neio Lúcio já orientava o filho nesse sentido. Aqui outro ensinamento, no qual ele chama e nomeia o melhor fixador do magnetismo, tanto no campo físico como nas zonas do psiquismo de cada um de nós. Quanto seja possível, atenda ao conselho evangélico que manda curar e pregar o reino de Deus simultaneamente. A palavra de bom ânimo é o melhor fixador do magnetismo irradiante do bem. Então, nós que lidamos na seara do Centro Espírita, temos que ter isso em mente. Aqueles que aportam a nossa casa estão muitas vezes sobrecarregados, estão aflitos, cheios de problemas, com dores, perdas de entes queridos, perdas de saúde, problemas no âmbito familiar, não é? Como que devemos recebê-los? Através da palavra de bom ânimo, porque ela é o melhor fixador do magnetismo irradiante do bem. Mais adiante ele explica sobre também a tarefa do desdobramento espiritual. A tarefa do Centro Espírita não se encerra com o encerramento da reunião. Ela continua naquela mesma noite. Ele diz: quanto ao serviço de socorro aos ausentes, deixe os nomes dos pacientes junto de você na noite de orações consagradas ao trabalho. Olha só o cuidado da espiritualidade. A gente anotar o nome daqueles sofredores que nos buscam e colocá-los, sim, junto a nós nas nossas orações. Quando for preciso, levaremos você e suas forças no local do serviço algumas vezes. Quando estiver em concentração, nos casos menos importantes, mas nos processos efetivamente sérios, esperamos que o sono conceda ao seu espírito de trabalhador a oportunidade necessária. Então, tudo depende da seriedade, da responsabilidade com que abraçamos todos a tarefa do auxílio mútuo dentro da casa espírita. Outro ponto importante, já no outro livro, Sementeira de Paz, página 325, a conversação espiritualizante. Nós precisamos ter muito cuidado, gente, porque às vezes a reunião espírita termina e a conversa descamba para banalidades.
ali mesmo no ambiente do centro espírita, quando não descamba para piadinhas de muito mau gosto ou então disputas de qualquer outro nível. E ele aqui chama a atenção. Há um conceito muito vulgarizado que se adapta às nossas necessidades de definição. É o da limpeza psíquica. Você não pode, por enquanto, fazer ideia do valor da conversação espiritualizante com o necessitado. Calmante benéfico, intervenção oportuna. Nesses momentos, a paciência infinita, a delicadeza indiscriminada, a cordialidade sem fim não devem ser esquecidas. Isso é um roteiro para todos nós, minha gente. A modificação do tom vibratório para o bem por parte de cada mente que nos procura é muito importante. E isso não conseguiremos repetindo a verdade. E ele coloca o exemplo com evangelismo, que na maioria das situações é amplamente conhecida pelo próprio enfermo. O estímulo é a única moeda capaz de soerguer o espírito caído no crime e nas paixões. Então vamos ter uma conversa espiritualizante, mas sobretudo também que levante o caído, que o inspire a renovar-se, a prosseguir, a conseguir superar os próprios problemas. Um detalhe importante que talvez tenha passado desapercebido de muita gente. Neio Lúcio recomenda que cada passista não deva exceder 10 a 15 passes por noite. Isso em nos referindo, no seu caso, de trabalhador ativo. Nós estamos falando, gente, do principal passista do Centro Espírita Luiz Gonzaga, onde Chico Xavier trabalhava. Nós não estamos falando de qualquer um, não é? Que precisa, e ele explica por quê, que precisa também despender grande cópia de energias magnético-mentais no esforço diário. Então, por isso é importante uma equipe maior, mais trabalhadores. Nossas casas espíritas têm que convocar gente ao trabalho, justamente para não sobrecarregar ninguém na hora do passe. E aqui ele revela uma coisa lindíssima no livro Sementeira de Paz, página 324, que é a câmara protetora do serviço ali espiritual. E a humildade dele é muito grande, porque ele diz que ele não pode ver, ele, Neio Lúcio, não pode ver a extensão da câmara protetora ali. E ele diz, não posso ver toda a estruturação espiritual da câmara protetora do serviço, porque se me é possível identificar os necessitados de ambos os planos que nos visitam, não disponho de suficiente visão para perceber o manancial de recursos de cima. Apenas posso declarar que um tanto ao alto se forma um núcleo irradiante de grande poder vibratório constituído por material luminoso, aí depositado pelos companheiros de mais experiência e poder que nos presidem as atividades. Essa fonte de luz móvel e brilhante casa-se às forças que emitimos por nossa vez e outros espíritos de nossa condição. Olha que maravilha isso, gente. A gente imaginar que cada casa espírita está protegida. No fundo, isso vai dar onde? Em Jesus, ao coração magnânimo de Jesus. Mais adiante ele vai dizer que em algumas ocasiões ele vai perceber um coração luminoso na alta espiritualidade e não consegue ver mais do que isto. Mas se cada um de nós tiver isso em mente, o nosso trabalho vai ser mais afim, vai ser mais sintonizado com essa câmara protetora da espiritualidade maior, que por sua vez vai influenciar os espíritos
protetores de cada casa espírita, de cada instituição espírita, que por sua vez vão auxiliar os médiuns passistas e os médiuns dedicados também à reunião mediúnica. Ele diz no livro já, Colheita do Bem, página 218, sobre a psicoterapia do futuro. O serviço é grande e tende a crescer cada vez mais, e todos os núcleos do Espiritismo deveriam possuir semelhante célula de aplicação viva do socorro cristão às inquietudes e desilusões, problemas e desarmonias do viajor da terra. Bastaria um pouco de boa vontade, misturado ao valor de uma fé positiva, e muito serviço restaurador poderia ser levado a efeito, a benefício de milhões. E ele mesmo explica, a palavra milhões não se filia ao exagero. O passe com o esclarecimento fraternal da Boa Nova é remédio ativo e salvador em todas as situações, e nesses serviços que hoje parecem reduzidos ou pequenos, assinalamos preciosa sementeira de importância decisiva na psicoterapia do futuro. E eu fico imaginando, será que ele estava falando, gente? É lógico a gente pensar nisso, né? Naquele tempo, Chico começando ali na década de 30, em Pedro Leopoldo, uma cidade pequenina, o Centro Espírita que ele havia fundado, que é o Centro Espírita Luiz Gonzaga, e Neio Lúcio já estava antecipando o futuro, né? Em que aquelas mensagens recebidas pelo Chico, tanto na Fazenda Modelo quanto no Luiz Gonzaga, a partir de Pedro Leopoldo, se tornariam depois 550 livros. Livros esses dos quais todos nós temos acesso hoje, mas que naquela ocasião era impossível. Vejam, olha a frase dele. Nesses serviços que hoje parecem reduzidos ou pequenos, assinalamos preciosa sementeira de importância decisiva na psicoterapia do futuro. Chico Xavier tem uma importância decisiva na psicoterapia do futuro, porque a palavra de vida eterna que ele trouxe do mundo espiritual para a terra é esta, capaz sim de atingir milhões. Aqui nós vamos ver no Colheita do Bem, páginas 222, 472, outros trechos importantes sobre o operador psíquico. Ele vai chamar então o passista de operador psíquico. Você age à maneira de um operador psíquico. Diversos benfeitores lhe utilizam a boa vontade e penetram fundo nas almas enfermiças ou obcecadas que nos visitam. A sua palavra é uma espécie de incisão mental, e o conteúdo da sua palavra é semelhante ao líquido curativo, distribuído em doses justas no mundo íntimo dos beneficiários. Veicular as suas energias conjugadas às nossas. Na reação do indivíduo, estudamos as possibilidades de cura ou negação, mas de qualquer modo há sempre bons amigos seguindo de perto um doente, qualquer que seja, que já possa buscar socorro em tarefas análogas às nossas. É interessante que ele vai dizer em várias mensagens, né? Fulano ou ciclana recebeu bem o apoio espiritual, outros nem tanto, estavam em atitude de negação. Mas mesmo assim, mesmo se a pessoa está recebendo o passe ou a assistência espiritual com a mente em negação, os amigos espirituais desse indivíduo estarão guardando essas energias
para que sejam eclodidas mais adiante. E aí sim ele vai revelar esse fio luminoso atado ao coração do Dr. Rômulo, que certamente está a todos aqueles que se dedicam à tarefa do passe. Isso está no livro Colheita do Bem, página 246. As observações nos passes estão muito interessantes. Reputo valiosos os apontamentos tomados, salientando aquele que se reporta ao fio luminoso atado ao seu coração. Em muitas ocasiões, as mais diversas, no serviço magnético, esse fio é posto em uso, aliás, constituído de matéria de suas próprias forças, pois ligado a nós é veículo para muitos benefícios imediatos a sofredores encarnados e a obsessores nem bem encarnados, nem bem espiritualizados, que comparecem junto de sua tarefa em grande número. E aí ele vai explicando, né, como essas energias fundamentais se ligam ao trabalhador de boa vontade e persistência, aquele que persiste, que persevera no caminho do bem, sem desanimar. Como é importante a ligação sentimental com os benfeitores da vida espiritual mais imediata, mas depois ele explica que através deles, eles são ligados também ao coração de Jesus. Nessa época também o Espírito de Emmanuel comparecia e meio que fazendo para nós hoje um making of. Nós temos esse acesso à informação, não é? Porque Emmanuel vai comentando as mensagens dele nesse mesmo culto do lar da família Joviano, que durou 18 anos, sobre os livros que o Chico estava psicografando naquele momento. Essas mensagens nós reunimos no livro Deus Conosco. Mas voltando a Neio Lúcio, outros temas abordados por Neio Lúcio em seus livros, tem, por exemplo, sobre a necessidade de um aposento reservado para os passes. Isso está na página 328. É de nosso desejo que haja água corrente a todos os apetrechos e todos os apetrechos necessários ao serviço simples, quais pia, toalhas perfeitamente brancos, inclusive as paredes, à exceção dos portais de madeira em que poderão empregar uma cor repousante, isto é, não demasiadamente viva. E aí ele vai explicar lá no Colheita do Bem, na página 84, a questão das cores, né? Para a gente evitar a cor vermelha, porque cria raios excitantes. Para preferir, nas câmaras de passe, a cor verde, porque proporciona repouso. Ou então a cor azul, porque emite calma curativa. Também ele fala para evitarmos o uso do amarelo vivo, porque irradia forças contundentes, e também evitarmos o escuro, tendendo ao negro ou ao preto afirmativo, porque produz raios paralisantes. Está no Colheita do Bem, página 84. Aqui ele fala sobre o suprimento divino. No Sementeira de Paz, página 320, ele diz: estou muito satisfeito com seus trabalhos de amparo aos doentes. Quem ajuda, ajuda-se, e quem dá, recebe. O suprimento não atinge aquele que não gasta, e gastar com o bem é candidatar-se a suprimentos divinos. Essa lógica cristã é maravilhosa, gente. A gente não deve ter receio, porque às vezes a gente ouve pessoas que têm até mediunidade, que têm um bom potencial mediúnico, falarem com a gente assim: mas eu receio adoecer, porque eu vou disponibilizar energias que talvez me façam falta. Ora, a lógica é justamente o contrário, é essa lógica cristã aqui.
O suprimento não atinge aquele que não gasta. Então, a pessoa egoísta, que não quer saber de doar de si mesma, não é? De proporcionar o bem ao semelhante, o suprimento divino não se interessa por ela. Ao contrário, aquele que gastar com o bem é um candidato a suprimentos divinos. Lá no Colheita do Bem, página 232 e 33, ele ainda prossegue dizendo: nunca será demais encorajá-lo nos serviços magnéticos de cura. Você não pode esquecer que, doando as próprias forças, a começar de sua administração até o mínimo serviço de fraternidade em favor dos doentes e necessitados, o seu clima interior difere substancialmente segundo a marcha do tempo. Quem dá, recebe, e você está invariavelmente sob novos suprimentos. Você está entesourando uma fortuna. Esta é a lógica cristã, não é? Você se colocar a serviço do Cristo, e aí sim, nesse serviço do Cristo, seja ele qual seja, por mais humílimo, por mais humilde que seja, ele estará ligado ao suprimento divino, e isto é uma fortuna. Mais tarde, quando o Dr. Rômulo então atinge a posição de milhares de passes dados, o Arthur Joviano, Ney Lúcio, vai revelar, isso está no Colheita do Bem, página 41, que foi ligado a ele uma máquina de magnetismo curador. Olha que interessante. Você tem lucrado, contudo, extraordinariamente, desde a instalação de sua máquina de magnetismo curador. Na espiritualidade, gente, no mundo espiritual, ele recebeu, então, a bênção de ter com ele, no perispírito, uma máquina de magnetismo curador. A sua posição no fundo assemelha-se à de um doador de sangue, rico e generoso. À medida que distribui, conquista nova e mais preciosa corrente sanguínea, necessitando dar com intensidade para manter-se em equilíbrio justo. Sua renovação fluídica é, portanto, sensível. Aqui nós estamos lançando, neste encontro, 18º Encontro Nacional dos Amigos de Jesus Cristo, com Chico Xavier e sua obra Espírita Cristã, com uma grande alegria no nosso coração, este blog. É a primeira vez que vocês estão tendo notícia deles. Basta, pelo celular, acessar ali o QR Code que vocês terão. É um mergulho na história do Espiritismo Redivivo, na letra de Chico Xavier. Todas as mensagens desses 3 livros, Sementeira de Paz, aliás, o primeiro, Sementeira de Luz, o segundo, Sementeira de Paz, e o terceiro, Colheita do Bem, cada um desses livros tem mais de 600 páginas, minha gente. Nós disponibilizamos neste blog, pela caridade, pela assistência de nosso irmão espírita de São Paulo, Luiz Viola, a quem nós hipotecamos aqui a nossa gratidão infinita. Ele organizou esse blog, colocando todos os originais que nós havíamos escaneado, digitalizado ao longo dos anos. É muita coisa. E vocês vão poder ter acesso a essas mensagens no original, psicografado por Chico Xavier, na letra de Chico Xavier, na letra de Neio Lúcio, na letra do professor Arthur Joviano. Poderão acessar, elas estão separadas lá por capítulo a capítulo, e é uma riqueza sem sombra de dúvida, que nos alegra muito, sem jaça. Então, resumindo, porque se a gente fosse entrar aqui em tudo que o Neio Lúcio revela
sobre a reunião mediúnica, sobre o passe, seria muita coisa, mas nós vamos encontrar nos livros dele aspectos importantes sobre o passe, a transmissão de energias eficazes, a responsabilidade na prática do passe, a confiança como chave essencial, a serenidade para o passista durante o atendimento, a paciência com os resultados positivos, porque a gente não deve nunca esperar resultados imediatos, não é? O estudo, a necessidade do estudo contínuo do passe. Nós temos também a responsabilidade diante das tarefas dos colaboradores da mediunidade. Então, a compreensão que há diversidade de tarefas mediúnicas. Nem todo mundo tem dom para o passe, nem todo mundo tem o dom para a psicofonia, nem todo mundo tem o dom para a psicografia, não é? Então, a diversidade de tarefas mediúnicas, a colaboração entre os espíritos de vários planos com os médiuns da Terra. Nós vemos a necessidade, estimulada por eles, de preparação dos trabalhadores na casa espírita, o amor, a necessidade do amor e da dedicação sempre de cada um dos médiuns e a importância com o autocuidado. O médium que não se cuida não pode, portanto, dar coisa boa a quem lhe procura na casa espírita. O estudo do passe é crucial para o aprimoramento das habilidades mediúnicas, permitindo que os trabalhadores espirituais desenvolvam a sua capacidade de transmitir energias curativas. Mas só a prática constante, aliada à busca do conhecimento, não apenas fortalece a eficácia do trabalho mediúnico, mas também contribui para o crescimento espiritual individual de cada um de nós. Nós somos os primeiros beneficiados nas tarefas mediúnicas, não é? Promovendo um ambiente propício não somente para a cura ou assistência aos necessitados, mas principalmente a nós mesmos. Lembrando a primeira carta de João Evangelista, capítulo 4, versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o passe deve ser dado com amor. É uma medicação viva. O passe é uma prática essencial, segundo Neio Lúcio, que transmite energias curativas, atuando diretamente no equilíbrio físico e espiritual dos indivíduos. É considerado, sim, uma medicação viva, promovendo não apenas a cura de doenças físicas, mas também aliviando sofrimentos emocionais e espirituais. Como ferramenta de cura, na mediunidade, ela é poderosa e muitas vezes ela na casa espírita é colocada de lado, não é? Hoje em dia há uma tendência maior de se valorizar mais, por exemplo, uma reunião de cura, uma reunião de tratamento espiritual em detrimento do passe. A responsabilidade do passista é grande, pois ele deve estar em sintonia com as energias positivas para fornecer o melhor de si mesmo no auxílio possível aos necessitados. E a fala do autopasse. Nesses livros a gente vai ver que Neio Lúcio induz tanto o filho, Rômulo, quanto a nora, Dona Maria Joviano, para que eles próprios se apliquem o autopasse antes de deitar-se. Olha que coisa curiosa, né? A prática do passe é eficaz para promover o autocuidado através do autopasse, onde o indivíduo aplica energias em si mesmo, contribuindo para o seu próprio bem-estar e desenvolvimento espiritual. Quando o Dr. Rômulo atinge 1000 passes, olha que interessante, está relatado isso no Colheita do Bem, página 223. Ele atinge na contabilidade dos espíritos. Eles lá, a Wanda me contou que eles não tinham nada, a contagem disso. Isso foi revelado pelo pai dele, o Neio Lúcio.
Não devo minudenciar fatores, nem apelar para estatística do lado de cá, porque seria perturbador a espontaneidade da devoção com que se empenha ao trabalho. Mas posso adiantar a você que quando a sua realização ultrapassou o número de 1000 doentes e sua resolução de servir nesse setor foi proclamada e reconhecida por autoridades justas, e somente dessa fase para cá, o seu trabalho mereceu maior atenção e maiores suprimentos. Até então, o serviço era uma ação experimental. Então, gente, nós aqui, na qualidade de passistas, até o passe milésimo, nós estamos em atuação experimental, tá bom? Olha que interessante isso. Só depois do milésimo passe, não é? É que você poderia não desejar fixar-se nas... Por quê? Por que isso? Porque a pessoa pode começar muito bem e largar a tarefa, não é? Ele poderia não querer persistir na tarefa, mas ele persistiu. Por essa altura, a sua tarefa foi ligada a uma instituição assistencial, de onde procedem quase na totalidade os companheiros que colaboram conosco. Então veja só depois que ele atinge 1000 passes efetivos dados, a tarefa dele foi ligada com a cidade espiritual, ligada ao Centro Espírita Luiz Gonzaga de Pedro Leopoldo. E a gente suspeita que seja nosso lar, obviamente, né? Segundo vemos, tudo está respondido pelo alto, porque programado com firmeza na esfera de vocês. Então a disciplina na nossa esfera é fundamental. E aí ele fala da chegada de novos cooperadores espirituais. Isso está no Colheita do Bem, página 222 também. No plano contínuo da assistência individual, perseveram os amigos mais intimamente associados por afinidade ou por obrigações com os enfermos. Então, tem a classificação dos amigos espirituais imediatos do médium ou do centro espírita, e tem os amigos espirituais ligados imediatamente aos doentes que vão receber o passe. Em verdade, você ainda não pôde identificar a presença de seus auxiliares, mas em cada 50 enfermos, você recebe um cooperador espiritual, que ele vai chamar de enfermeiros volantes. Olha que coisa curiosa. A cada 50 enfermos, a gente ganha a atenção de um enfermeiro espiritual volante, que vai se interessar pela nossa mediunidade passista. Salientando-se que, na medida de seu progresso, na ação, muitos beneficiários de seu concurso, em transitando para este lado, se converterão em seus auxiliares e colaboradores. Em outras palavras, aqueles que você auxiliou através do passe, em desencarnando, e eles tendo gratidão ao seu serviço, eles vão passar a ser também colaboradores da tarefa em seu próprio benefício. E aí a gente lembra a fala de Jesus, não é? Aí o João Pedro me corrige se eu estiver errado, do granjeai amigos. Onde que está isso, João Pedro? No Evangelho de Lucas. Nós temos que granjear amigos. Olha aí a razão. Aumentar os nossos círculos de amizade, de espiritualidade, né? Aí o Dr. Rômulo atinge 10.000 assistentes, ou 10.000 atendimentos. Veja que ele perseverou até a 10ª potência, não é? Aí Neio Lúcio, lá no Colheita do Bem, página 369, disse-lhe: se vocês, Maria e Rômulo, já realizaram muito, com quase 10.000 doentes inscritos particularmente, imaginem o que lhes será possível realizar quando estiverem ambos mais profundamente centralizados na ação. Há um mundo por desbravar e realizar nesse aspecto de nossas tarefas, e vocês, quanto eu, sabem que
tudo depende do começar e do intensificar. Infelizmente, a gente vê muita gente de boa vontade que chega na casa espírita cheia de amor, cheia de efusivos votos de confiança eterna em Jesus, mas que a primeira contrariedade sai pisando duro e praguejando a turma do centro, é ou não é? Ou eu estou inventando isso da minha cabeça? Não, né? Olha só, então nós temos que seguir o exemplo aqui, inspirado por Neio Lúcio. Temos que não somente começar, mas principalmente intensificar as nossas tarefas. Uma casa de curas com orações e boa vontade, por sustentáculos, no futuro nos chama. Olha que beleza isso. Suas experiências magnéticas, as suas forças se consolidam e hoje se projetam com muito mais facilidade que ontem. Então, a prática é fundamental, não é, minha gente? Ele vai falar também na possibilidade do passe à distância, que pode sim ser feito. E, curiosamente, nós, conversando ontem com Adelino, nos contava lá em Rio Preto, dessa conversa que ele teve com Chico Xavier. Mas antes de entrar no Neio Lúcio, quero lembrar a palavra de Bezerra de Menezes, que está no livro Recados da Vida. Um grupo espírita é uma equipe de Jesus em ação. Vamos internar na nossa mente e no nosso coração essa realidade. Um grupo espírita é uma equipe de Jesus em ação na Terra. E a canalização de energias curativas, do passe à distância, pode ser realizado sim por médiuns que conseguem canalizar energias curativas, mesmo sem a presença física do assistido. Essa prática demonstra que as energias espirituais não estão limitadas ao espaço-tempo. Mas não podemos descurar do estudo, não é? Os livros sobre a mediunidade, desde o primeiro tratado científico sobre a mediunidade que se materializou na Terra sob as bênçãos e as mãos de Allan Kardec, o Livro dos Médiuns, e depois ele mesmo retornando à vida física na pele de Chico Xavier, vai complementar esse tratado com os livros de André Luiz, de Emmanuel e algumas mensagens de Neio Lúcio e outros espíritos, Bezerra de Menezes e outros que ainda vieram, mas sem dúvida nenhuma que André Luiz é aquele que deve ser focado por nós com mais intensidade, não é? A preparação e intenção do médium, porque a técnica requer preparação adequada, que envolve concentração e intenção do médium, estudo, garantindo que as energias sejam direcionadas de forma eficaz, consciente, para a pessoa que necessita desse mesmo auxílio. Aqui tem uma revelação muito bonita também, está no Sementeira de Paz, que ele faz uma analogia a um aqueduto sublime. Olha que bonito isso. Se toda hora que a gente for começar uma reunião mediúnica, especialmente na Câmara de Passes, né, uma assistência do passe no Centro Espírita, e mentalizar esse aqueduto sublime de energias espirituais que vertem do mundo espiritual superior. Ele diz: felicitamos o Rômulo pelos passes. Sua posição é outra, depois de sua procura de recursos na fonte de si mesmo. Cada vez que você busca o benefício, tentando encontrá-lo nas próprias correntes de suas energias, o seu pensamento se eleva muito alto, colocando-se em comunicação com o divino suprimento. Para a distribuição de águas no mundo, há muitas vezes necessidade de aquedutos. A corrente mental alçada além, em demanda de mananciais superiores, simboliza aqueduto sublime, através do qual é possível receber recursos para todas as justas necessidades, sempre que merecermos intensificar as bênçãos do alto em torno de nós. Vamos ter isso em mente, minha gente. E aqui
já partindo para o encerramento, brevemente, contudo, vamos falar também da reunião de desobsessão, entendendo a prática do amparo aos obsedados e aos espíritos obsessores, e esclarecendo também a prática da psicofonia, que, segundo a palavra lúcida de Chico Xavier, recuperada de um áudio de uma entrevista que Chico Xavier fez na cidade de Nova York, em 1966, a reunião de desobsessão é tarefa urgente, necessária, imprescindível a toda casa espírita na face da Terra. Segundo o esclarecimento dos espíritos, segundo Chico Xavier, o esclarecimento aos espíritos obsessores em perturbação espiritual é tarefa urgente, imprescindível a toda casa espírita cristã. Por quê? Porque somente os espíritas cristãos têm conhecimento técnico profundo a este respeito. Com todo respeito às outras escolas religiosas cristãs, somente com Allan Kardec e a obra que ele desdobrou através de Chico Xavier, nós temos detalhes de como fazer essas reuniões. Aqui no Sementeira de Paz, página 206, ele vai nos mostrar uma realidade. O amparo, aqui ele se refere à reunião de desobsessão e o amparo aos obsedados. Ele diz: o amparo aos obsedados requer clima especial e, sobretudo, de caráter quase público. E o obsedado é como o iceberg, que mostra somente pequena zona de montanha de gelo que o constitui. Vocês veem aí na Terra somente um homem perturbado. Nós, porém, enxergamos quase sempre no mundo espiritual, atrás dele, extensa fileira de mentes desequilibradas e infelizes. Então, é importante a gente ter esse conhecimento, e é importante também a gente reconhecer, com os esclarecimentos de André Luiz e Chico Xavier, que esse trabalho não pode ser feito em lares. No início do século XX se fazia isso, e hoje nós temos ciência de que esse trabalho precisa ser feito na casa espírita. Por quê? Porque a casa espírita, onde trabalhamos em conjunto, né, dezenas, às vezes centenas de criaturas, nós temos uma câmara protetora dos trabalhos mediúnicos. Segundo Neio Lúcio, a câmara protetora é um ambiente espiritual que garante segurança e proteção aos trabalhadores da mediunidade e aos assistidos durante os serviços mediúnicos. Um espaço harmonioso e bem preparado é fundamental para a eficácia das atividades, pois possibilita a conexão com os benfeitores espirituais e a fluidez das energias. Criar esse ambiente propício é essencial para o sucesso das práticas mediúnicas e para o bem-estar de todos os participantes. Aqui ele fala sobre a aplicação de raios especializados do passe. O médium curador, já entrando na condição de além de passista, que traz em si potenciais curadores, aí já são mais raros esses tais, não é? Mas ele se refere a eles lá no livro Colheita do Bem, páginas 70 e 71. O médium curador por si pode condensar imensa cota de recursos para o socorro aos necessitados e enfermos de todos os matizes. Os raios magnéticos do médium curador são diversos daqueles que o aparelho de materialização pode emitir, reforçados ou imantados por forças espirituais de nosso plano. O assunto é novo e pede tempo para a solução justa e ampla, atuando na mente, na individualidade constante e determinante do enfermo de qualquer natureza. O médium de sua condição especializado
guarda grande vantagem absoluta sobre qualquer aparelho de energia radiante, com base em matéria. Entretanto, para atuar nas comunidades celulares, constituídas, aliás, por milhões de mentes rudimentares, se podemos assim dizer, a aplicação de raios especializados, mormente quando se alia ao socorro à mente enfermiça, é de comprovada eficiência e segurança. Veja que aqui, Neio Lúcio, muito antes de André Luiz escrever, minha gente, no livro No Mundo Maior, em 1947, e no livro Evolução em Dois Mundos, de 1959, ele está aqui falando que as nossas células são mentes rudimentares. Muito interessante isso, né? Já são espíritos, são mentes rudimentares. E se o espírito segundo a definição do Livro dos Espíritos, o princípio inteligente da criação, onde há inteligência, há espírito. Também na pergunta, se não me engano, 79 do Livro dos Espíritos, os Espíritos explicam a Allan Kardec que o instinto é uma forma de inteligência. Então, todo organismo vivo é um espírito, ainda que seja rudimentar, como no caso das nossas trilhões de células, né? Dizem que para cada quilo do nosso corpo, nós temos 1 trilhão de células que a nossa mente dirige. Já pensaram bem quanta gente está sob o nosso comando? Quanta mente rudimentar está sob o comando da nossa mente humana? Não precisam fazer a conta para mim, não. É só multiplicar, né? Fazer essa relação. 1 quilo, 1 trilhão de mentes rudimentares. É muita gente. Por isso que nós precisamos valorizar a vida, não é? A vida é um dom inestimável que não pode ser desprezado. Desde o início da concepção no ventre materno até os últimos ais do sofrimento da desencarnação. Nós não podemos apressar a desencarnação de quem quer que seja, desde o feto ao mais idoso, ainda que ele esteja vivendo sob a influência de aparelhos de sustentação da vida. Porque, conforme disse Chico Xavier, 1 segundo, 1 minuto de reflexão para aquele que está em desencarnação pode alterar-lhe o futuro no mundo espiritual. E nós não temos o direito de apressar-lhe a partida. Chegando ao final, o Neio Lúcio fala da tarefa vitoriosa de seu filho. Está lá na Colheita do Bem, página 37. Felizmente, pelo serviço magnético, você tem recebido muito mais do que possa calcular. Sua tarefa junto dos necessitados e sofredores prossegue vitoriosa com o auxílio divino. Mais tarde você verá que estamos só no começo. Felicito a você pelo serviço magnético de alívio e cura. Muito tem o Senhor para dar-nos, toda vez que bem aplicamos as dádivas recebidas. A luta é o meio, a experiência é o fim. A ordem de cima é a de marcha. Então, marchar com o bem é tarefa que nos cabe a todos, porque assim nós teremos a ocasião de sermos servidores desse aí, nosso amado Mestre e Senhor Jesus, que segundo Lucas, no capítulo 4, versículo 40, aliás, explicado aqui pelo João Pedro, que seriam as recordações de Maria, em revelação dada por Emmanuel no livro Paulo e Estevão, sobre Jesus, está consignado lá no capítulo 4 de Lucas. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e ele punha as mãos sobre cada um deles e os curava. Que Jesus nos ajude a entender isso e a seguir nesse caminho
de verdade e vida, que haverá de nos proporcionar, sim, muitas bênçãos de paz e luz às nossas consciências em regeneração. Muito obrigado e que Jesus nos sustente nessa caminhada. De amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.